Olá pessoal, eu venho aqui corrigir um erro que eu cometi no meio da confusão de fazer o upload de 5 partes do que antes era um único vídeo, porque mesmo depois que eu verifiquei o canal, o YouTube ainda não estava aceitando o upload de um vídeo com mais de 15 minutos. E acho que algumas horas, só depois de algumas horas ou no dia seguinte é que esse problema foi se corrigir e eu consegui fazer upload de vídeos um pouco maiores, né? Mas o que me levou a ter que refazer tudo e fazer os uploads aí. E no meio dessa confusão toda, eu acabei cometendo um erro. Enquanto eu estava fazendo o upload das partes 1 a 5, eu fiz da 1 a 4 sem problema nenhum. E segundo um de vocês, porque eu não havia notado o erro, eu fiz o upload da quarta parte uma segunda vez, como a quinta parte. Então eu removi o vídeo, mas eu não tinha mais o original quando eu fui avisado, porque eu costumo apagar os vídeos logo depois que eu faço o upload. No dia seguinte, em geral, eu apago. Por uma questão de espaço. Esse não é o único canal de YouTube que eu tenho. E, apesar desse estar iniciando agora, eu tenho um outro que já tem alguns anos. Então, se eu fosse manter um backup de cada vídeo que eu fiz, não haveria espaço suficiente disponível para mim. Então, depois de um tempo, eu apago. Eu costumo manter alguns dos roteiros, para caso eu precise refazer, mas para refazer ainda assim demanda tempo. E de lá para cá eu tive uma série de imprevistos, imprevistos com um jogo que eu já estou fazendo o upload para vocês há alguns dias, que eu tive que regravar várias vezes o começo do jogo, por pequenos probleminhas aqui e ali, enfim. A gente tem que ajustar essas coisas, porque esse canal é diferente das outras coisas que eu fiz aqui no YouTube, então eu tenho que me adaptar à rotina desse canal, a como fazer as coisas nesse canal, que é um pouco diferente do que eu faço no resto. Enfim, então, deixando esses detalhes de lado, eu ainda tive alguns problemas técnicos que eu tive que trocar o meu monitor, e eu fiquei sem voz por alguns dias. Fora outras obrigações que eu tenho e tudo mais, então eu não pude me organizar, não pude conseguir um tempo hábil para poder fazer isso para vocês. Então, mais uma vez, me desculpem pela confusão, me desculpem pela demora, e eu vou falar da quinta parte aqui e eu vou oferecer mais algumas considerações relacionadas ao desejo do Luffy. Essas considerações eu vou fazer no final. Elas vão estar amparadas pelo que eu já falei na quarta parte desse vídeo. Eu vou estar apenas me aprofundando um pouco mais nisso. E eu não estou dizendo que eu sou a única pessoa que pensou nisso. Outras pessoas certamente pensaram nisso, no tema dessas considerações. E elas são hipóteses. Eu não sei o que se passa na cabeça do Oda. Eu não sei o que ele vai fazer ou deixar de fazer. Apenas lendo a história, vendo o anime e pensando esse tempo todo sobre como a coisa segue, eu cheguei nessas conclusões. Eu gostaria de ouvir também no final o que vocês pensam a respeito, se vocês concordam ou discordam de mim. Se vocês tiverem algum suporte para as conjecturas de vocês, por favor apresentem, nós conversamos a respeito e quem sabe nós conseguimos chegar a uma ideia ainda melhor, né? Enfim, mas deixando tudo isso de lado, vamos voltar agora ao capítulo 1000.
e depois vamos para as considerações. E desculpem se ficou um pouco repetitivo esse comecinho, mas eu já estou com muito sono e isso me atrapalha um pouco. Vamos retomar agora a cena do mangá, da onde a gente parou da última vez que falamos a respeito. A próxima cena era de Yamato fazendo o Vivre Card de Ace. Yamato entrega e explica a Ace a respeito do Vivre Card. Então é revelado que Yamato ficou sabendo da morte do Ace pelo Vivre Card e pelos jornais, algum tempo depois. Primeiro o cartão se queimou e depois ele ficou sabendo do ocorrido pelos jornais. Essa parte dos flashbacks então encerra com uma citação de Oden falando que se ele morrer, piratas poderosos vão surgir e eles vão derrotar o Kaido. Como o Oden sabia disso, não sei. Talvez tenha alguma coisa a ver com o Laugh Tale. E eu acho que eu já comentei um pouco disso com vocês. Então, deixemos por aqui. Então, finalmente chegamos à cena no topo de Onigashima, onde nós temos Zoro, Killer, Kid e Law. É uma página dupla. Esses quatro estão do lado do lado direito, e do lado esquerdo nós temos Kaido e a Big Mom. Eu não estou com o mangá na minha frente aqui, então eu estou tentando lembrar a posição de cabeça. Sendo que o último a chegar do lado direito foi o Luffy. O Kaido fala para a Big Mom, tratando do Luffy, né? Fala, esse pivete é aquele que tem coragem de dizer que vai ser o rei dos piratas. A Big Mom responde que ela sabe disso e que foi ele que destruiu o castelo dela, que ela veio aqui justamente para acabar com a raça do Luffy. E enquanto tudo isso está rolando, o Luffy tranquilamente passa entre os dois, ignorando tudo, como se nada tivesse acontecendo. São apenas duas pessoas que ele não conhece, não tá nem aí pra ele. Pro Luffy, nada. Bom, e ele segue em linha reta, sem hesitar em momento algum, em direção ao Kinemon e aos outros membros do Akazaya Kunin Otoko, né? Os seguidores do Oden. E olha, precisa ter bolas de aço para fazer uma coisa dessa, né? Para alguém nesse mundo ver o Kaido e a Big Mom irritados consigo e simplesmente ignorar, não é para qualquer um. Quando Luffy chega até o Kinemon chora por ter falhado e ele pede para o Luffy salvar o Wano, e ele fala que ele não sabe como ele vai conseguir encarar o Oden no pós-vida. Os Akazayas foram completamente massacrados. Eu não acredito que algum deles tenha morrido, mas quem tem acompanhado o mangá sabe da situação, sabe o que caiu do teto de Onigashima e fez o Zoro se irritar, né? Enfim, vocês sabem que tem gente aí que está muito machucada, principalmente a Okiko, né? E pro Kinemon a dor não é só dos ferimentos, é de ter falhado com alguém que ele admirava tanto, o Oden. O Kinemon confia no Luffy. Esse não é o problema. O problema é que ele gostaria de ter podido fazer algo pelo Oden. Ter tido um papel relevante na libertação de Wano, porque é o país dele, porque é onde estão aqueles que ele
vive, que ele conhece, as pessoas importantes para ele, e também pela questão do Oden, que mudou a vida dele, né? Quem lê o mangá já viu todo o flashback envolvendo eles, mas eles não conseguiram, e isso deve ser muito doloroso. O Luffy sem nenhuma agenda oculta, sem nenhuma hesitação, ele fala com toda sinceridade que o Wano é o país dos amigos dele, e é por isso que ele vai salvar o Wano e derrotar Kaido. O Luffy, como quem lê sabe, ele é uma pessoa de motivações simples e diretas. Ele não é uma pessoa de ficar buscando motivos rebuscados para algo. Ele simplesmente vai e faz aquilo que ele acha que ele deve fazer pelos motivos dele. E nós temos essa ideia de carregar o futuro, carregar o destino, sendo refletido também por outros momentos da história. Eu gostaria de lembrar quando o Whitebeard, o Barba Branca, o Shirohige, quando ele estava para morrer, ele fala que não tem nenhum barco que será capaz de carregar ele para a próxima era. E os termos usados pelo Kinemon e pelo Shirohige no original são a forma de se referir é muito similar, né? Você vê esse peso do legado, do futuro que precisa ser mudado. Bom, isso nós também vemos em outros momentos da história, como, por exemplo, quando o Luffy vai salvar a Nami em Arlong Park, que ele simplesmente ele não aceita que o Arlong Park, que o Arlong diga que a Nami pertence ao grupo dele, porque a Nami é a navegadora do Luffy e é a Nakama do Luffy, e não tem negociação nisso. O Luffy não aceita em nenhum momento na história que alguém tente remover um Nakama do grupo dele. Nós vimos até que ponto o Luffy foi em Enies Lobby declarando guerra ao governo para salvar a Robin. Enfim, nós vemos isso como algo recorrente no Luffy. Ele não mede esforços, ele não mede consequências para cuidar daqueles que são próximos dele. Então esse peso o Luffy compreende muito bem. Bom, e também temos uma outra referência aí nessa questão do carregar esse fardo, com a cena da morte do Oden, que vocês todos viram. Quem leu sabe o que acontece, a provação a qual o Oden foi submetido para tentar salvar os seguidores dele, onde ele literalmente precisou carregar esses. Então nós temos essa questão desse peso, tanto proverbial quanto real, ocorrendo na história. Eu tô cansado, mas não é só o cansaço que me atrapalha um pouco aqui. Lembrar de todos esses momentos da história simplesmente me faz parar um pouco e ficar admirado com
todo o trabalho do Oda. Mas vamos continuar. Bom, então nós temos Kaido se preparando para esmagar Luffy com o porrete dele. Tem um termo que normalmente é usado aí na história para esse tipo de porrete, mas na verdade tem dois termos, só que tem um específico que é mais usado no One Piece que eu não consigo lembrar agora. Eu só me lembro de um que eu uso com mais frequência, que é Tetsubo, que é um porrete reforçado. É uma arma típica japonesa, tá? O Kaido prepara o golpe e fala para o Luffy se ele tem coragem de repetir que ele vai ser o rei dos piratas. O Luffy, sem dar a menor atenção para tudo que está ocorrendo, pede para o LOL remover o Kinemon e os outros Akazaya da situação ali do local. O LOL remove eles para um local seguro. E como o capítulo seguinte já saiu, a gente já sabe a confusão a qual isso leva, que foi muito divertida. Mas, enfim, deixemos o 1001 para outro dia, porque eu não quero colocar spoilers para quem não tenha lido ainda o 1001. Eu acredito que eles tenham sido removidos pelo LOL para onde estava o Xixilian, porque o LOL é uma pessoa bem racional, bem tática. Provavelmente é o local que ele teria mandado estes, porque lá eles receberiam algum cuidado, estariam relativamente seguros, né? O Kaido ataca, o Luffy se esquiva do golpe, salta no ar e usa o Gear Turtle com o Ryuo em um novo golpe, chamado Hedgehog, que aí entra o erro de tradução que eu havia apontado já no começo, que é uma referência ao golpe que o Luffy fez inspirado no Ace, que é o Hedgehog, Falcão Vermelho. Como ele usando o Gear Turtle, faz o braço dele crescer, ficar gigantesco. Na mitologia, uma versão gigantesca de um falcão, de uma ave de rapina, é o Rock, R-O-C. E é por isso que nós temos esse golpe. Não é pedra vermelha, como algumas traduções sugeriram. E, mais uma vez, na descrição vai estar o link para que vocês possam ler o original, a tradução oficial também, né? E é aqui que finalmente chegamos no ponto do começo ali da conversa, a referência literária e tudo mais. E como já tratamos disso, vamos ficar aqui na cena. O Luffy acerta o Kaido em cheio e dessa vez o Kaido cai. Não porque ele estava bêbado e caiu como um bêbado, ele cai porque ele sentiu a força do golpe. Não estou dizendo que ele foi nocauteado, como vocês já viram, ele se levanta um pouco depois, mas ele sentiu esse golpe. E pela expressão dele, ele não ficou nada feliz. A Big Mom meio que em choque com o ocorrido. E nós encerramos com o último painel, onde o Luffy diz, sem pudores nenhum da parte do Oda, que ele vai ser o rei dos piratas. E agora nós vamos para as considerações finais. Bom, continuando a partir do que já havíamos falado na parte 4, nós temos vários momentos da história
em que o Luffy vai falar o que ele quer, qual é o desejo dele para o futuro, e o Oda sempre corta isso. Isso não ocorre só com o Luffy. Já ocorreu em flashbacks com o Goldie Roger. E segundo o flashback de agora, nós temos uma pessoa num passado remoto, que muito provavelmente eu acredito que seja o Joy Boy, que também teria feito a mesma coisa. O Oda Sensei, ele não tem pudor algum em falar que o Luffy vai ser o rei dos piratas em qualquer capítulo. Nós vemos isso frequentemente, ele gritando a plenos pulmões, e o Oda coloca letras garrafais ali. Não há hesitação nenhuma por parte do Oda ou do Luffy em falar esse tipo de coisa. Mas o desejo do Luffy e o desejo do Roger, como nós já vimos em flashback, ele sempre foi censurado antes que ele fosse revelado. Isso me faz crer que esse não é eles não estavam para falar, eu quero ser o rei dos piratas. Mesmo porque, no flashback em que o Shirohige ri do Rogers, falando qual é o objetivo dele, qual é o desejo dele, o Roger já é um cara poderoso, ele rivaliza o Barba Branca em poder, então o Barba Branca não veria nada de estranho no Roger clamar que ele vai ser o rei dos piratas. E o Luffy, cada vez mais forte, quando ele fala esse tipo de coisa, a maioria das pessoas já começa a levar seriamente, né? Os únicos que têm alguma hesitação em acreditar nesse tipo de coisa agora talvez sejam o Kaido, a Big Mom, e provavelmente os almirantes. Fora isso, e talvez alguns deles já estejam repensando essa situação. Mas enfim, o Oda não tem pudores em colocar o Luffy dizendo que vai ser o rei dos piratas. Mas ele sempre censura quando o Luffy vai falar do desejo dele. Isso não é coincidência. Se ocorresse uma vez ou duas, a gente podia deixar passar. Mas nós temos já 3, 4 ou mais exemplos disso acontecendo. E eu gostaria agora de falar o que eu acho que pode ser esse desejo. Os portadores da vontade de D, né, os portadores do D, todos eles de alguma forma procuram a liberdade na vida deles. O Garp, que é atualmente o único membro da Marinha que tem a vontade de D, né, que tem o D, ele recusou qualquer promoção além de vice-almirante, porque isso diminuiria a liberdade que ele tem dentro da Marinha. Como vice-almirante, ele precisa obedecer a poucas pessoas dentro da Marinha, e como almirante, ele ficaria sob o julgo direto dos Tenryubitos. Então, ele nunca aceitou nenhuma promoção sobre isso. Os outros membros que possuem o D, por exemplo, nós temos o Barba Negra. Ele deseja a liberdade, mas a liberdade que o Barba Negra deseja é uma anarquia total. Ele quer romper com todas as estruturas e deixar o caos reinar. É uma forma extrema de liberdade, mas é uma forma de liberdade. O Ace queria se libertar da sombra do pai dele. Da sombra que o Roger criava na vida dele.
As pessoas tinham expectativas em relação a quem seria o filho do Rogers, apenas pelo fato dele ser filho do Roger, sem saber sem ter o menor interesse em querer saber quem era esse indivíduo. Eles julgavam o Ace por ser filho do Rogers, sem que isso fosse afetado de qualquer forma por quem o Ace era. Mesmo o Ace não contando isso para todos, sempre que ele procurava saber a respeito do que as pessoas pensavam do Rogers, ele sempre acabava tendo uma visão negativa, não só do que as pessoas tinham do Roger, mas do legado do Roger, que no caso, o legado biológico era o próprio Ace, né? O Law, ele é um D, e no caso dele, a busca pela liberdade do peso que o Doflamingo e toda a sociedade jogou em cima do Law. Primeiro nós temos a questão de toda a tragédia da família do Law, a culpa do governo em relação a isso, o Law desenganado e meio que abandonando já a vida, acaba se envolvendo com o Doflamingo, mas nós temos toda a questão do Rocinante que se envolve aí, descobre que o Law é um D e tenta encaminhar o Law para um outro caminho, o que acaba custando a vida do Rocinante. Isso vira um peso pro Law, porque foi a única pessoa, depois de toda a tragédia que aconteceu com ele, que realmente se importou com ele. A trágica como o Rocinante morre, o Law, sabendo que o Rocinante está sendo morto e não podendo fazer nada a respeito para proteger ele, isso foi um peso pro Law. E o Law viveu boa parte da vida dele tentando se retratar por essa incapacidade dele. Então, com a ajuda do Luffy, ele consegue superar isso. E é por isso que ele, muito a contragosto, agora é amigo do Luffy. E nós vemos isso no capítulo 1001, que ele fica meio transtornado com a sugestão, né? Eu vou evitar entrar em mais detalhes do que isso. Mas voltando à questão do desejo do Luffy. O Luffy, como membro dos D, ele tem essa busca pela liberdade. Mas a busca da liberdade do Luffy tem uma característica bem particular. Uma característica que ele divide com o Roger. No último episódio que nós assistimos do anime, nós tivemos um flashbackzinho do Roger fazendo uma festa com a tripulação dele, bebendo demais, e o médico, esqueci o nome dele. Ai, Cacilda. É o médico que cuida do Labum. Eu esqueci o nome dele. Me deu branco total agora. Eles têm um pequeno desentendimento ali. Um desentendimento amistoso. Ninguém estava tentando matar ninguém. Mas isso remete ao ar jocoso que vinha na tripulação do Roger. Algo que foi passado para o Shanks. E que o Shanks... Desculpa... E que o Shanks passa para o Luffy no convívio dele com o Luffy. Essa coisa do valor da amizade, do festejar com os amigos. Eu acredito que o desejo do Luffy, que faz as pessoas rirem, é que o Luffy simplesmente quer fazer festa, ele quer festejar com os amigos dele. E o que eu aponto como
forma de tentar corroborar essa alegação. Se nós voltarmos no mangá ou no anime, nós podemos ver vários exemplos das grandes vitórias do Luffy e dos Straw Hats. Sempre que há tempo disponível, mesmo que curto, eles fazem alguma festa, alguma celebração. Arlong Park, no final, eles fazem festa. Alabasta, no final, festa. Skypiea, festa. Water 7, festa. Thriller Bark, festa. Fishman Island, festa. Punk Hazard, festa com o pessoal da marinha. Dressrosa, festa. Zou, festa. E ainda podíamos mencionar mais algumas coisinhas aí, aqui e ali, dessa questão do Luffy sempre querer estar festejando com as pessoas. Eu acredito que o Ace, ele sabe que falar exatamente qual é o objetivo do Luffy no flashback que a gente teve vai levar as pessoas a não encarar isso com seriedade. Então, é algo que a maioria das pessoas acharia estranho, que não levaria aquilo como se fosse sério, levaria como se fosse uma brincadeira, como se fosse algo falado por falar, mas não é o caso do Luffy. Além disso, isso não é canon, eu não estou dizendo que seja canon, mas eu tenho ainda um outro ponto para destacar em relação a isso. Eu não sei se vocês viram o último filme do One Piece, que é o Stampede. No final, na luta com o vilão, o Bullet, tem um momento que ele fala para o Luffy descartar as pessoas, que todos os que são mais fracos que o Luffy só vão ficar no caminho dele, ele nunca vai alcançar os objetivos dele enquanto ele estiver cercado por fracos, porque isso enfraquece ele. E o Luffy simplesmente responde pro Douglas Bullet: como é que eu vou festejar se os meus amigos não vão estar lá comigo? Eu sei que isso não é canon, mas é algo que a equipe que escreveu o filme achou que cabia ao Luffy. Eu não sei qual foi o grau de envolvimento do Oda com o Stampedo, se o Oda leu o roteiro todo, se não leu, não dá pra gente saber isso. Mas é possível que isso tenha passado pela supervisão do Oda e isso tenha sido levantado, não sei. Mas certamente a equipe que era responsável pelo filme achou que isso é apropriado, que isso é algo que o Luffy diria. Bom, então é isso. A impressão que eu tenho, as minhas conjecturas a respeito, é de que o desejo do Luffy é fazer uma grande festa. Ele deseja festejar com todos os amigos dele pelo mundo todo. É algo que uma criança falaria. É algo que uma pessoa completamente inocente, sem nenhuma malícia, diria. Uma pessoa já cansada pela vida, uma pessoa que tenha outras intenções, jamais emitiria um desejo tão simples, de uma forma direta, de uma forma sincera, como o Luffy faz. E nós já vimos que pro Luffy, voltando pro canon da história,
ele está nessa jornada porque essa jornada é divertida para ele. Quando ele estava em Sabaody com os Straw Hats e com o... o Haley. E eu não lembro agora se foi... acho que foi o Sop que perguntou, mas o que é o One Piece? E antes que a resposta fosse dada, eles estavam todos no bar da Shaq, o Luffy fala, não, para, eu não quero saber. Se alguém aqui falar o que é o One Piece, acabou a graça da jornada. Eu desisto aqui agora. Porque o importante para o Luffy é a diversão. É dividir essa jornada com os amigos dele. Não é uma jornada para ele sozinho. Ele sabe desde o começo da história que ele nunca vai chegar lá sozinho. Ele fala isso desde o East Blue. Ele precisa do Zoro porque o Zoro é um excelente espadachim. Ele precisa da Nami porque a Nami é uma excelente navegadora. Ele precisa do Usopp porque o Usopp é um marksman. Ele precisa do Sanji porque é o cozinheiro. E assim, respectivamente. E ele precisa de todos porque eles são os amigos dele. Eles são a família dele. Eles são os nakama dele. Então, é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma outra opinião a respeito, por favor, deixa aí nos comentários, a gente conversa a respeito. Se quiser, o Discord também está disponível. Apareça, a gente conversa sobre One Piece a qualquer momento que eu estiver lá no Discord. O objetivo do Discord é justamente criar um espaço para que as pessoas possam dividir os passatempos que gostam. E se vocês estão aturando todo esse tempo desse vídeo comigo falando aqui, certamente é porque vocês gostam de One Piece. Então, deem um pulo lá, vamos conversar, vamos trocar ideias, vamos tentar descobrir juntos o que é a vontade de D, quais são os objetivos dos personagens no One Piece, como essas coisas vão ocorrer. Enfim, eu vou encerrando por aqui. Nos vemos em um outro vídeo. E quem quiser se juntar ao Discord para conversar, será bem recebido. Até mais.